A Câmara Legislativa divulgou um novo detalhamento dos gastos com verba indenizatória. 6 deputados aumentaram as despesas com gasolina durante a pandemia. As despesas são referentes ao mês de maio, quando a maior parte do comércio ainda estava fechada e os deputados faziam as sessões desse jeito, à distância. Apesar disso, alguns parlamentares aumentaram o gasto com gasolina, um gasto bancado com dinheiro público. A verba indenizatória funciona assim: o deputado abastece, entrega a nota fiscal para a Câmara e depois ela devolve o dinheiro. E pelos dados da Câmara, em maio, 6 deputados aumentaram o gasto com gasolina: Daniel Donizete, delegado Fernando Fernandes, Jaqueline Silva, João Cardoso, Reginaldo Sardinha e Robério Negreiros. Somando tudo, a Câmara bancou R$ 4.863 de combustível em maio. É 41% a mais do que em abril, quando esse gasto ficou em cerca de R$ 3.000. E quem mais encheu o tanque foi o deputado Fernando Fernandes, pelo segundo mês consecutivo. Por sinal, ele aumentou as idas ao posto de gasolina ao longo da pandemia. Em fevereiro, antes do coronavírus ser uma realidade aqui no DF, ele abasteceu com R$ 531. Mas a despesa foi subindo mês após mês. E agora, em maio, mais que dobrou. Foi para R$ 1.200. As notas fiscais apresentadas pelo deputado Fernando Fernandes mostram que ele abasteceu 10 vezes ao longo do mês de maio. Colocou 336 litros de gasolina no tanque em apenas um mês. E pelas regras, os assessores também têm direito de usar a verba de combustível. Mas se o gasto for só do deputado, essa quantidade de gasolina é suficiente para rodar por 3.429 quilômetros no carro dele, um SUV, que, por sinal, o deputado Fernando Fernandes aluga por R$ 3.000 por mês, também com dinheiro público. Para dar um exemplo aqui, esses 3.429 quilômetros são suficientes para fazer 125 viagens entre a base dele, Ceilândia, e a Câmara Legislativa, no Eixo Monumental. É mais do que a distância Brasília-Buenos Aires de carro. E se o deputado seguir numa linha reta, dá para ele atravessar o Oceano Atlântico e chegar bem pertinho da África. Essa especialista critica o uso de verba indenizatória nesse momento de crise. São gastos indevidos, gastos que não trazem nenhum benefício para a população. Nós precisamos de uma Câmara ativa, uma Câmara propositiva e que melhore a vida da população brasiliense. A assessoria do deputado Fernando Fernandes informou que o gasto com combustível ocorreu devido a ações sociais que o parlamentar fez em Ceilândia, no Sol Nascente, na Estrutural e em outras regiões do DF. A equipe do deputado diz que ele trabalha todos os dias da semana e que o carro que ele aluga tem uma autonomia baixa, de 7 km por litro. Por fim, a assessoria de Fernando Fernandes afirmou que o gasto com combustível em fevereiro foi menor, porque o carro só foi alugado a partir da segunda metade do mês. O deputado Daniel Donizete disse que os gastos totais com verba indenizatória caíram drasticamente e que, mesmo com a pandemia, manteve o gabinete ativo, visitando as bases e fazendo trabalhos externos em diversas regiões. A deputada Jaqueline Silva justifica o uso da verba ao dizer que manteve os trabalhos de acompanhamento e de fiscalização de obras durante a pandemia. O deputado João Cardoso afirmou que, em maio, o deputado continuou fazendo saídas para agendas de cunho fiscalizatório, como no Hospital de Campanha do Mané Garrincha e também o novo terminal de Sobradinho. O deputado Reginaldo Sardinha afirmou que usou a verba de combustível para fiscalizar a aplicação de emendas e visitar comunidades do DF. O deputado Robério Negreiros disse que no mês de maio, os gabinetes dele passaram a funcionar com escala de plantão, atendendo a população de forma presencial, com necessidade de deslocamentos a algumas regiões.